Bom, então nós vamos dar por iniciado. Nós temos uma pergunta: o que fazer no dia e horário do culto no lar quando estou viajando? Esse culto no lar, ele é uma programação tanto no plano físico quanto no extrafísico. É importante a gente dar ciência ao plano espiritual, caso possa, que não haverá por motivo tal e não tem problema nenhum. E aonde estivermos, se puder ir lembrar, se conectar em pensamentos, faça uma oração, porque o plano extrafísico está com a egrégora lá, com os irmãos desencarnados, continuando o trabalho. Então é importante esse compromisso, essa responsabilidade, para que haja cada vez mais uma egrégora bem fechada. E qual o objetivo do culto no lar? É importante que sejam mensagens edificantes, claras, objetivas, fáceis de entendimento, porque muitas vezes, se for ler o Evangelho para esses irmãos do plano extrafísico, que não entende nem o que é um perdão, só entende o que é uma lei da vingança, eles não absorvem, não assimilam corretamente. Então, quanto mais se falar em reforma íntima, quanto mais explicar sobre o perdão, sobre o resgate que nós precisamos, tudo é uma causas e efeitos, isso vai ser melhor, tanto para o encarnado quanto para os desencarnados. É de extrema importância fazer esse culto no lar, fortalece, acende mais a luz no nosso lar. Alguma pergunta a respeito? Então hoje nós vamos ver mediunidade nova era. O propósito de comunicação entre os planos físico, tridimensional, e o extrafísico é manter a conexão energética entre dimensões. Os canais ou médios são os elos de ligação entre a terceira dimensão e as dimensões que acessam, tanto as positivas quanto as negativas. Não existe dimensões neutras. Todas geram energias mais sutis ou mais densas. A mediunidade é eficaz e salutar para quem faz o uso da mesma com propósito altruístas. Aí todos ganham luz e bálsamos, tanto os médios quanto os auxiliados. É nefasta quando usada para atender propósitos egoístas e interesseiros. Aí todos perdem, na ilusão do poder. Em todas as situações mediúnicas, pode-se perceber, pelos espíritos mais evoluídos, qual é o teor da energia com que um grupo interage. Os mais sensíveis e sensitivos percebem as vibrações nitidamente. Os influenciáveis caem nas armadilhas do uso da má-fé camuflada em falsa bondade. Assunto que requer profundo conhecimento e vasta prática. Na nova era, a mediunidade se apresentará de forma mais sutil, preponderando a transparência interior de quem a praticar. Os seres cristal
demonstrarão enorme pureza, singeleza, ternura e amor incondicional. Isto fará com que seus pensamentos gerem energias fluídicas muito etérica que se apresentará na forma de vasto conhecimento das leis divinas e espirituais. O mundo, como o conhecem, denso, negativo, dual, observará profundas transformações, porém graduais, de toda a matriz vibratória da Mãe Terra Gaia. Esse ambiente energético lentamente se transmutará em solo propício para acolher os seres cristal que aqui aportarão com o seu grande conhecimento, sabedoria e o amor fraterno. Época nova chegará para todos que permanecerem com o coração puro e generoso, com o amor incondicional, para se realizarem com muita alegria o plano divino do Pai Maior para esse planeta amado. Que assim seja. Querido e amado Lorde Melquisedeque. Então, o que o Lorde quis dizer, que todos nós somos médiuns, de alguma forma, uns mais fatores extrasensoriais aflorados, educados, outros menos. Mas o que é importante é, através dessas ferramentas, que possamos entender que viemos numa auto-ortoga cumprir a nossa missão. E quanto mais deixar passar, mais tempo perdido no cumprimento da mesma. Muitas pessoas vêm com ferramentas afiadas, afloram sua mediunidade e acham que aquilo é um castigo ou tem medo de usá-la, educá-la, e passa a servir o plano trevoso com uma mediunidade não educada. Com isso, não cumpre a sua missão, se prejudica e ajuda as trevas, não a luz. Então é importante o autoconhecimento para que possamos entender que tipo de mediunidade está em nós. E quando perceber, educá-la. E quando educar, é sinal que está educando num lugar compatível à sua afinidade para o cumprimento da sua missão. E muitas pessoas, aí eu não quero assumir compromisso, aí eu vou ficar preso. Não tem nada de ficar preso. 1 horinha, 2 horinhas por semana não faz mal para ninguém, sabendo que isto é muito importante para a nossa evolução. E também a sinceridade de propósito. Não adianta eu fazer nada esforçado, nada contrariado, porque não tem muito significado. O significado maior é fazer com muito amor e alegria, numa conexão sincera com Deus. Eu vou trabalhar numa casa de luz porque eu tenho alegria e amor em servir o meu semelhante. Não, eu vou trabalhar numa casa de luz porque minha vida não está muito boa. Quem sabe melhora. Isto não tem sinceridade de propósito. Então, é necessário que possamos nos autoconhecer e procurar saber que tipo de mediunidade. Intuitiva, psicofônica, psicográfica, enfim, tem um leque muito grande em nós, basta que nos autoconhecemos. Fala também aqui nesse trechinho, a mediunidade é eficaz e salutar para quem faz o uso da mesma com propósito altruística. Tem muitas pessoas que usam essa mediunidade para tirar proveito, seja ele médio de canalização, médio numa
premonição e acha que ele vai evitar alguma coisa, começa a cobrar consulta, começa a usar dessa mediunidade, e é sabido através do Evangelho segundo o Espiritismo que tudo que é recebido de graça é passado com muito amor e compaixão. Então, há necessidade de fazer uma reflexão se está usando essa mediunidade com interesses egoísticos, porque muitos começam a usar essa mediunidade e ela vai fechando. Ao invés de educar e aflorar, ela vai perdendo a força de manifestação e esse ser perde a oportunidade do cumprimento da sua missão. Depois vai se arrepender muito. Não como castigo, mas pelo tempo perdido. Então, é importante que façamos reflexões do nosso dia a dia e possamos nos autoconhecer. Como foi meu dia? Como que eu sinto perante a determinados locais? Como eu sinto essa energia? Será que eu sou um mata-borrão? Qualquer lugar denso que eu passo, eu me arrepio, eu fico pesado, eu atraio muitas energias nesse sentido. Isso já é características. Eu ouço, eu vejo, eu tenho vontade de escrever, eu recebo muita intuição e assim vai. Tem pessoas que não fazem nada para seu autoconhecimento. Então, perguntas. Não, se ela veio com uma... A pergunta foi, a mediunidade está ligada com a glândula pineal. Se ela vem com algum problema físico, será que a mediunidade é prejudicada? Não, não é. De alguma forma ele vai ter condições de usar essa mediação de outra forma, sem ser aquela que se autoconvocou e por algum problema físico ele é impedido. Mas acima de tudo, acima de qualquer coisa, a pessoa ser amorosa, a pessoa ser fraterna, ela já está dando um passo muito grande para a sua evolução, conforme Jesus disse, fora da caridade não há salvação. Então a pessoa pode até não usar suas ferramentas, mas usando do amor ela já está fazendo muita coisa. Quase tudo. Seria mais fácil usar das ferramentas apropriadas junto com esse amor. Quando não tem as ferramentas, que use o amor. Que esse sim, esse é o mais importante. Quem mais? Como que eu sei o que se passa comigo? É só através do autoconhecimento. Leituras. Quando uma pessoa não conhece, ela precisa correr atrás e conhecer. Quando é do seu interesse, vai no Google, vai pesquisar coisas na matéria e acaba ficando sabendo. Quando é espiritual é a mesma coisa. É perguntas, é reflexões, é meditação, é silêncio meditativo, é palestras, é livros edificantes. Tudo isso vai ajudando numa expansão consciencial. E através dessa expansão, as coisas começam a ficarem fáceis de decodificá-las. Porque os códigos existem, basta que acessemos e decodificamos esses códigos, aí se torna tudo mais claro, mas nós não fiquemos como Maria vai com as outras. Quem mais?
O amor, a pergunta foi, quem trabalha em algum local apropriado e trabalha num passe, numa cirurgia, coloca a mão para emanar muita luz ou fazer essa conexão energética, e fora desse trabalho, será que podemos realizar isso? O amor não tem contraindicação. Métodos, sim. Métodos. Tanto é que uma casa usa um método e a outra casa usa outro método. Então não é aconselhável fazer abertura mediúnica fora de um portal, fora de um trabalho apropriado. Não é apropriado misturar técnicas, e sim o amor. O amor, simplesmente eu posso colocar a mão na pessoa. Por que colocar a mão na pessoa? O médium é que faz uma conexão com o plano espiritual. E quando há um toque no ser, há um diagnóstico energético mais rápido. Então a espiritualidade agindo sobre o médium, e ele colocando a mão, há um diagnóstico energético, e o próprio plano espiritual tem capacidade de observar onde necessita o tratamento mais rápido. Não que o plano não consegue, demoraria um pouco mais, mas já com essa mediação ajuda mais o plano espiritual. Então, que coloque a mão na pessoa, não importa onde, no ombro, na cabeça, ou segura a mão dele e faça uma oração, porque ajuda mais a concentração dessa pessoa, ajuda mais, ele está mais focado e fica mais concentrado, e é muito bom, sem contar o amor irradiado, sem contar a energia vital, sem contar o ectoplasma, tudo isso vai ajudando. Então faça, emana, porque o poder da nossa mente é muito grande. Quando a gente tem intenção de emanar luz para alguém, vai um fluxo energético muito grande. Quando a gente tem intenção de querer o mal a alguém, também vai esse fluxo energético. E essa pessoa vai receber ou não vai receber esse fluxo energético negativo? Depende da abertura que ela está dando. Se ela estiver força semelhante, atraindo força semelhante, ela vai receber. E se não tiver, não vai ter atuação nenhuma no seu campo. E o amor? O amor, por mais que ela não queira, fica impregnado aquela energia na sua matriz energética, que um dia ela vai fazer bom uso disso. Pode não ser nessa encarnação, são sementinhas plantadas. Por isso que o amor é muito importante, a gente emanar luz, pensamentos edificantes. Tem muitas pessoas que não entendem como que eu vou mandar luz. Simplesmente eu falo, vai luz para aquela pessoa. Não, é querer o bem, é pensar no bem, é desejar o bem para aquela pessoa. Usando do amor, que essa pessoa, que eu possa ser um canal apropriado para emanar muita luz, muito amor para essa querida irmã ou irmão, que ela se fortaleça naquilo que ela precisa passar de acordo com a vontade de Deus. Emanando. Porque muitas pessoas pedem, que essa pessoa se cure, não morra, que ela se melhore, que ela saia da cama, que não sei o quê. Isso tudo não compete a nós. O que nos compete é ser um canal modulador de muita luz, de muito amor, para que possa ser de acordo com a vontade de Deus. Quem sabe ela precisa passar por aquelas vicissitudes, a gente está contrariando a vontade de Deus. Quem sabe ela precisa despertar daquele jeito, mas o amor ajuda ela a se fortalecer para o seu despertar. Entenderam? Porque muitas vezes a gente não quer que desencarna, não quer que a pessoa sofra, e muitas vezes ela precisa passar por aquilo para o seu despertar. Muitas vezes.
Quem mais? Então, toda conexão com o plano espiritual deve ser harmônica. Quando a gente está harmônico, não importa o local, basta que estejamos harmônicos. Então, se eu quero fazer uma psicografia fora de um local, de um culto no lar, do trabalho num lugar onde eu trabalho e tal, eu posso me concentrar, eu posso estar bem equilibrado para ter a sintonia com energias elevadas. Senão eu vou ter sintonia com padrão baixo, do astral inferior. Então é tudo diretamente proporcional às vibrações que eu me encontro. Ou eu posso canalizar seres de oitavas superiores ou seres de oitava inferiores. Depende da minha conexão, das minhas vibrações. Então, se eu estiver equilibrado, aqui mesmo falou isso. Se estiver equilibrado, quanto mais eu vou me sutilizando, mais eu vou conectando com esfera superior, de oitava superior. Quanto mais denso eu estiver, eu não tenho condições de canalizar. Eles estão comigo, mas eu não estou com eles. Eles me sintonizam, mas eu não sintonizo. Essa é a conexão. Então, o canal, para educar um canal mediúnico, uma mediunidade, ele precisa entender que ele é soberano na sua comunicação, na sua manifestação. Ele não pode deixar o extrafísico dominar seu corpo, fazer o que quiser. Estes são seres que ainda não estão educados mediunicamente, aqueles que se jogam no chão, aqueles que rolam, sabe, que fica gritando, aquelas papagaias dançando, tudo isso não é médios educado e só lida com seres também de astral inferior. Quanto mais o ser educa sua mediunidade, quanto mais ele se utiliza, mais sereno ele fica numa canalização, parece que nem está canalizando. Ele está conversando normalmente assim. Ele está recebendo e passando de um modo muito sutil. É esse o que o Lord Melquisedeque falou, que as crianças cristal vão proceder dessa forma. E nós estamos já a caminho disso, desapegando de rituais, de magias, de banhos, de descarrego, de arruda, de despacho, tudo isso é astral inferior. Então a pessoa que quer se sutilizar, ela precisa ter uma conexão sincera com Deus. Conexão sincera. Tudo isso é astral inferior, conexão com o astral inferior. Para ajudar o astral inferior é uma coisa, agora para conectar, para pedir favor para o astral inferior, aí não pode. É altamente nocivo. E quantos não ainda, sem apologia, sem crítica, sem julgamento, porque cada um está no seu nível, nós nunca devemos criticar, e quem somos nós para criticar? Mas muitos ainda dependem dessas energias para achar que estão bem no seu dia a dia. Eu vou fazer uma oferenda, eu vou levar essa oferenda para eu ter aquilo que eu estou precisando. Lê do engano. É sabido que todos os irmãos que necessitam de eterismo dessas oferendas, ele não sabe gerar sua própria energia. Se soubesse, não precisava desse eterismo. Então, por aí a gente já começa a perceber que não é o correto. E está atrapalhando aquele irmão para sua evolução também. Então, o canal, ele precisa, acima de tudo, qualquer um de nós precisamos aprender, ler, saber, pesquisar, refletir, reflexões.
Tudo isso ajuda nosso aquietar, aprender a aquietar a mente concreta, ligado ao ego negativo, através da meditação, concentração, meditação, silêncio meditativo. Eu não chego no silêncio meditativo sem ter trabalhado numa concentração. Então eu preciso trabalhar numa concentração para atingir uma meditação, para surgir o silêncio meditativo. Tudo isso é uma sequência. E como que eu vou saber isso? Lendo, perguntando, assistindo. É assim que se evolui. Isso chama-se expansão consciencial. Quando uma pessoa é presa em conceitos, dogmas, sectarismo, ela não abre, ela não tem a mente aberta, ela não está receptiva para o novo, ela fica presos, sectarismo, dogmatismo, fica presa. Essa pessoa fica tolhida no seu crescimento espiritual sobre um sistema doentio, sobre influências de distorções através de distorções. Ela não tem o cuidado de decodificar com os olhos crísticos. Ela decodifica com a psique humana. E aí fica totalmente enrolada. A gente tem feito trabalhos e mais trabalhos, das pessoas se envolverem, até de um modo inconsciente, com falanges trevosas, no intuito de pedir favor, no intuito de se livrar de problemas, se associam, entram num pacto e depois tem uma vida comprometida, olha lá se não for 2 ou 3 encarnações para frente. Fica amarrada, fica totalmente desnorteado e sofrendo, e acha que Deus o criou como um ser azarado. Não, a nossa própria ignorância de não querer cumprir com os desígnios divinos. Quem mais? Oi, minha irmã. Então, o plano espiritual, ele fala sobre todos os efeitos, todas as químicas para despertar uma Kundalini, para aflorar uma mediunidade. Desculpa. Tudo isso não é bem visto pela espiritualidade. O que é bem visto pela espiritualidade é a reforma íntima, o burilamento. Nós temos uma matriz energética. Uma matriz energética onde vem até o físico. E no físico nós temos chakras, que eles são bloqueados ou desbloqueados. Quando são desbloqueados é porque nós estamos fazendo a reforma íntima, transmutando sentimentos negativos. Quando estão bloqueados é porque a gente tem inveja, ciúmes, raiva, procrastinação, maledicência, ódio, vingança, tudo isso bloqueia os sistemas, os chakras. E bloqueando os chakras, nós temos selos aqui embaixo, aqui em cima. E a Kundalini está aqui, no chakra básico. Quando eu começo a transmutar sentimentos negativos, essa Kundalini começa a despertar, rompendo selos aqui no chakra básico e rompendo selos no chakra coronário, e formando um fluxo energético dessa Kundalini fluindo na minha matriz, livre de bloqueios, porque ela só vai fluir, ela que exala a nossa luz. E a Kundalini manifestando livremente é porque não tem bloqueios grosseiros, alguns têm ainda, mas o suficiente para impedir a manifestação. Então, quando se usa qualquer química, qualquer coisa, nós estamos rompendo selos aqui sem fazer um trabalho de reforma íntima, através de pensamentos, palavras e ações de alimentação. E com isso nós vamos até ativar a Kundalini de um modo químico,
ou de algumas técnicas, e vai encontrar com bloqueios de densidades. Isto ocasiona atrito energético, esquentando, trazendo até problemas de queima de neurônio, levando à loucura. Então, o que a espiritualidade nos aconselha é educar a mediunidade em lugares mais apropriados, um lugar sutil, sem muitas manifestações, onde estuda, onde tem compaixão, onde trabalha propriamente com sinceridade de propósito, e nós vamos fazendo essa reforma íntima e vai fluindo normalmente, sem técnica nenhuma, sem química nenhuma. Quem mais? É da pessoa. Pode pegar qualquer médio educado, tacar qualquer terreiro que quiser, a energia não vai fazer dele. O que faz? A pergunta foi, essas pessoas se jogam, que faz, que deita, que grita, é o local ou é o médio? É o médio, que não está educado. Porque um médio educado, ele deixa manifestar aquela energia só no propósito de ajudá-la. E só no propósito de ajudá-la. Não pedir favor a ela, não deixar ela fazer o que ela quer, não existe isso para médios educados. Então, quando o médio não é educado, a energia faz, deita e rola, faz de gato sapato. Muitas coisas é da supraconsciência, muitas coisas da supraconsciência. Então ele atinge uma supraconsciência e trabalha no animismo, sabe? Então ele não está educado, não está educado. Quando o médium educa, ele entende que é um animismo, ele entende que a supraconsciência, como faz para não interagir com isso, ser um canal que filtra realmente, não deixa as influências ser sugestionável. A gente vê na televisão aí quantas palhaçadas, parece mais circo do que outra coisa. Mais circo do que outra coisa. E os que não entendem ficam impressionados. Então, e através disso que eles ganham o público. E que essas manifestações fenomênicas impressionam as pessoas e elas geram uma fé cega. E acredita é onde se torna presa fácil. E eles trabalham em cima, induzindo uma fé cega para acreditar em Deus ou em Jesus, para que tire o mal de você, para que você tenha prosperidade, mas acima de tudo pague a Deus. Traga dízimos, porque Deus não faz nada sem o dízimo. E assim vai iludindo esse pessoal que precisa tanto aprender a fazer a sua reforma íntima, o burilamento, se tornar cada dia uma pessoa melhor, se tornar, aproveitar as lições que essa Mãe Terra Gaia nos dá e aproveitar para ser uma pessoa melhor a cada dia, em função das lições que estamos passando. Porque é um lugar muito rico de adversidade. Esse plano dual que vivemos tem muita diversidade. Isto é que qualifica para um ser se tornar mestre. É isto. Caso ele tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se não tiver, ele só vai em direção ao sofrimento. Sofrendo, 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 até um dia ele não aguentar mais de tanto sofrer, aí ele abaixa o nariz e aceita ajuda com mais humildade. Ou não abaixa. Continua até se autodestruir, indo para a segunda morte. Então, nós estamos tendo uma oportunidade muito grande para que possamos sair
de uma inércia de conceitos arcaicos. Nós estamos entrando no novo, era de Saint Germain, era de Aquário. Nós estamos entrando na era da compaixão, da transmutação, da era dos Cavaleiros Dourados. Estamos entrando. E aqueles que não atingiram um referencial mínimo serão realocados para outras moradas do Pai compatíveis com suas vibrações. E para que nós passemos com mérito, é necessário não deixar o amor do lado e usar de todas as suas facetas para que possamos atingir a felicidade. Aqui, muitos interpretam aquilo, a felicidade não pertence a esse mundo, não pertence às coisas desse mundo, mas a felicidade pode ser atingida em qualquer mundo. Então, não é neste mundo, com as coisas desse mundo. Ninguém consegue ser feliz com as coisas desse mundo, e sim estando nesse mundo, sem fazer parte dele. O que é não fazer parte dele? Não se envolver emocionalmente, não ter codependência, não viver para ter, e sim ter para viver. Isto é um ser adquirindo experiências, rompendo o que tem que romper, ajudando e crescendo espiritualmente. E quantos espertos, principalmente esses da política, se julgam os espertos, não sabem quanto dor de cabeça, quantas lágrimas correrão por tanto mal fazendo para uma nação, para uma população. E a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eles não querem saber, eles têm raiva de quem sabe, e amanhã chorarão muito, e muitos falarão que Deus é injusto, porque Ele é tão azarado assim. Porque esse mundo não é mais dos espertos, e sim dos despertos em consciência. É isso que aquele que está expandindo a consciência está chegando à conclusão. Quanto mais fraterno e caridoso eu possa ser, mais eu evoluo espiritualmente. Esses espertos estão se autodestruindo. Passarão por vicissitudes muito grandes, muito fortes. A gente vê hoje na Índia, em Portugal, na Itália, na Europa, as pessoas ajoelhadas no chão, assim, deitadas no chão, com uma caixinha, fica lá meio-dia ou quase o dia inteiro, suplicando uma moedinha. O dia inteiro, deitado no sol, deitado ali, e passando por essa provação muito grande. O que será que ele fez ontem? E cabe a nós, que estamos um pouquinho mais esclarecidos do que eles, emanar muito amor, muita compaixão, para que eles consigam vencer as suas vicissitudes e crescer espiritualmente. Mas que tenhamos como lição para nós não precisarmos passar por essas provações. Quem mais? Por que interrompido os canais de mediunidade? Muitas vezes na gestação? É porque o plano espiritual não deixa atrapalhar de forma nenhuma, nem para a criança, nem para a mãe. Eles fecham a mediunidade quando há um risco de comprometimento. E também, se a pessoa começa a fazer uso da mediunidade para processos egoísticos, é fechado. Então, muitas pessoas que tinham uma mediunidade aprendem como quer e continuam fazendo, fingindo.
se torna esperta. Então pegou as manhas como que faz e continua fazendo, mas enganando os outros. Isso são pessoas espertas, que não sabem o quanto de karma está acumulando. Oi, minha irmã. Então, muitas pessoas que já estão mais preparadas, que nem essas crianças cristal, a pergunta foi, a mediunidade só chega em nós numa certa idade ou quando é jovem pode chegar? Essas crianças cristal que estão chegando, elas são altamente afloradas na mediunidade, já vem com fatores extrasensoriais, tudo aflorado. E quando ela começa a despertar, ela é um médium em potencial sem papagaia, sem papagaiada, sem gestos, é sutil. Ela está no dia a dia sutil, sendo um canal apropriado. E nós, já que não viemos com tanta formação igual uma criança cristal está vindo, demora um pouco realmente, porque se for despertar na juventude, com o despreparo que cheguemos, não daria certo. Então, numa cidade mais madura, vai aflorando mais. Mas em torno de 30, 35 anos já vai. Então, cada um no seu... se chegou para alguém 70 ou 80 anos, é porque foi mais apropriado naquela idade para aquela pessoa, não geralmente no modo geral. No modo geral é o que eu falei. Quando as crianças cristal começaram a chegar, elas já vieram com esse potencial e se desperta cedo, sem a gente perceber que está mediano. Está. E quando as pessoas não vêm com pituitária, pineal, cristais sanguíneos, filamentos do DNA, tudo já mais construído, ela, quando não vem, ela demora um pouquinho mais para aflorar. E quando aflora e a pessoa não entende desse afloramento, desse despertar, muitas vezes se passam por maluco, tá doido. Acaba indo até para o manicômio e vivendo sobre remédio. E aí é um processo muito custoso, porque ocasiona alguns impactos a níveis conscienciais. Ela precisa de muito psicólogo, tratamento psiquiátrico. Não necessariamente por causa da mediunidade, mas por causa do que ela passou e que acarretou traumas. Porque vai fechando essa mediunidade. Se não aproveitar, se uma pessoa se impedir fervorosamente, eu não quero ser canal, amanhã depois ela vai se arrepender tanto, que ela implorou para vir com essas ferramentas para cumprir a sua missão, e hoje na santa ignorância, pelo amor de Deus, feche o meu canal, feche o meu canal. Eu não quero ver isso, porque tem canais que quer ver anjos, arcanjos, serafins e querubins. Se aparece um capeta na frente dele, é metáfora. Ele vai, não, isso daí não é para mim, não. Canal é canal. O canal sério, educado, apareceu uma energia trevosa. Senhor, faça de mim um canal apropriado para emanar muita luz para esse ser. Apareceu um anjo, arcanjo, serafim, querubim. Senhor, que eu estou receptivo e que eu possa perceber com a maior clareza possível o que esse mestre quer me passar. Sereno. Nem ficar eufórico e nem ficar muito assustado com o outro. Nem ficar deslumbrante
com o ser de luz e nem ficar muito assustado com... Isso é sereno, isso é educação mediúnica. Aí, quanto mais o ser está preparado, mais os mestres vão aparecendo. Os mestres aparecem quando o discípulo está pronto. Cabe a cada um correr atrás. E não se traz de bandeja. Nenhum anjo guardião, nenhum mentor vai falar assim: ô Celso, você precisa fazer isso, aquilo outro, porque essa missão é essa, sua, você não vem para cá. Não é assim que procede. É quando eu me coloco à disposição intuitivamente, numa meditação, eu começo a perceber insights. Eu começo a perceber quando eu faço alguma coisa errada, com mais clareza que aquilo não está sendo bom para mim, e eu tenho mais percepção do que eu preciso para fazer, cumprir a minha missão. Eu tenho mais clareza. Tem um ditado que diz assim: peça com fervor e siga suas intuições. Peça com fervor e siga suas intuições. Ah, mas como eu vou saber se eu pedir com fervor? Só você que sabe, só eu que sei se é verdadeiro ou não. Quem mais? Não necessariamente. Pode até ser, mas a maior parte delas, esquizofrenia, é karma, é resgate. A pessoa passa por esse processo para resgatar. E os níveis, subníveis, está em pleno vapor, aprendendo e crescendo. E essa encarnação talvez compulsória fez com que o ser resgatasse, está fazendo, ou fez, ou fará, o ser resgatar mais rápido, ou se preparar para uma nova encarnação com mais consciência, livres de grandes pesos, porque é encarnado que a gente tem possibilidade de expurgar o que está muito alojado no perispírito, astral inferior, astral superior, mental inferior e mental superior. Isso compõe o perispírito. E ele vai acumulando densidade, besteirada, traumas, fobias, sentimento de culpa, medo, vai tudo acumulando. E satura e muitas vezes somatiza. E nós precisamos expurgar no corpo para aliviar o perispírito. Por isso que vem doenças, câncer, essas coisas que expurga o perispírito para poder ir para uma colônia espiritual mais aliviado, para se preparar para outra encarnação, mais aliviado. Porque nós vamos saturando muito dessa energia densa, dessas besteirada que a gente acumula no dia a dia. Tristeza, ódio, raiva, tudo isso vai acumulando. Ódio, raiva, tristeza, medo, vai acumulando. Vai saturando e vem doenças. E vem doenças para purificar, mas para aliviar, para poder ter condições para ir para uma colônia espiritual, para poder se preparar para outra encarnação. Então, esse conhecimento nos ajuda muito a proceder mais corretamente. E uma pessoa que não se lança aos conhecimentos, não se preocupa com sua evolução, é uma pessoa que fica perdendo muito tempo para a sua evolução. Ela vê a maior parte que estão com elas se distanciar, crescer em luz e ela ficar estagnada. E muitas vezes se revoltando
usando do egoísmo, do orgulho, da ostentação, da vaidade, do ódio, todos esses sentimentos negativos, ela vai correndo o risco de ficar preso nessa energia e correndo o risco de não conseguir sair mais dessa energia, afastando a luz do Pai na sua matriz energética. Isso não é o espírito, é personalidade que nós estamos falando, até chegar numa segunda morte. Tem alguém que não entende a diferença do espírito com a personalidade? Não entende? Então, o espírito é a centelha divina, é a parte de Deus. Ele foi criado simples e ignorante. E o Pai delegou a possibilidade de uma cocriação. E esse espírito cocriou almas, extensões de almas, elemental atômico, até chegar em reinos, chegando em reino mineral, trabalhando com energia, depois dando um salto quântico, saindo da pedra bruta para uma pedra lapidada, ouro, esmeralda, rubi. Isso é salto quântico. De energia passou para reino vegetal, com energia no começo, e no final do seu ciclo passou para energia e instinto. Algumas plantas são sensíveis com instinto. E passou para o reino animal, vem com instinto, e no final do seu ciclo, animal doméstico e tal, já estão individualizando, passando de uma alma grupal para uma individualização. E aí vem a consciência. Então, no final do ciclo de um animal doméstico, já está aflorando a consciência numa individualização. Passa para o reino hominal, humano. Aí já vem com consciência. Da consciência vai expandindo a consciência até atingir a consciência crística, atingindo a iluminação. A iluminação ascende para mundos de oitavas superiores. Isso tudo acumulando essas partículas pensantes, partículas inteligentes, essas projeções da mônada, porque abaixo da mônada tudo está, e a mônada é. Então, tudo que está acumulando experiência ligado à mônada para um dia reacoplar com consciências únicas de toda a experiência de um grupo monádico numa uma consciência monádica. Então essa e na iniciação cósmica a gente projeta e explica direitinho tudo isso, através de projeção. Falando nisso, vai ser sábado agora. Quem quiser fazer ainda tem vaga. E assim é escalada, é evolutiva. Essa é a diferença da mônada espírito para a personalidade. Nós estamos como personalidade agora. Extensões de alma, partículas pensantes, partículas inteligentes. Uma célula é uma partícula inteligente. Uma célula nossa. Não, nos reinos não. Num grupo monádico, não. No grupo monádico ele pode ter, dependendo do estágio da criação dessa mônada, ela pode estar muitos no reino, em reinos. Mas quando você é um espírito antigo, foi criado há muito tempo, geralmente não tem mais parte em reinos, já foi tudo reacoplado, está como personalidade. E quando você ascende, você passa como alma. Alma no mundo moroncial, mundo das mansões, depois mundo espiritual, aí ser avonal, que quando o ser mortal ascendente ascende, ele não passa a ser mais ser avonal, ele passa a ser absolito,
todos os seres mortais que ascendem e entram em Avona depois do plano espiritual, são designados como seres absonitos. E os seres avonais são criados em Avona, eles vêm para junto de nós, muito deles, e se tornam um Mika criador. Ele cria tudo que existe menos o Espírito. O Espírito é criado por Deus, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai universal, Filho eterno e Espírito infinito. Esses são o poder criativo. E os Mikas criam o universo, mas não criam o Espírito. Ele dá forma e energia criado pelo Pai. Quem mais? Mediunidade o quê? Mediunidade mais? Dos animais. Então, a mediunidade dos animais ele é muito, muito pequena. Eles veem, eles percebem tudo, mas é por causa de uma individualização que eles estão passando, mas não tem fator de conexão, não. É só uma preparação para individualização. Não tem fator de conexão para eles ajudarem alguma coisa. Eles estão sendo ajudados com esse fator de uma predisposição. Animais eles conseguem ver. Meu cachorro desencarnou há pouco tempo, o Maguila. Eu dava volta no quarteirão, tinha um poste ali que não passava perto, mas de jeito nenhum, devia ter uma energia impregnada ali. Ele dava a volta, queria atravessar a rua, era exatamente num poste. Ele via alguma coisa. Então, é assim. Quem mais? Então vamos ver essa outra parte aqui, senão não vai dar tempo. Reforma consciente. Como traçar um roteiro útil a uma reforma consciente? Em primeiro lugar, buscar sempre a sintonia com a espiritualidade superior em união de pensamentos. Refletir atentamente na própria capacidade de aprender e assimilar novos conceitos, trazendo mente aberta aos ensinamentos superiores, trazendo mente abertas. Isto é estar receptivo. Isto não tem sectarismo nem dogmatismo. Isto é mente aberta. Procurar se autoafirmar através de estudo sério, assinalando no aprendizado os princípios reformadores, educativos e edificantes. Desenvolver pelo esforço e persistência todo o trabalho fraterno, tendo como meta principal a renovação de tudo que esteja em desarmonia. Trabalhar a caridade, colocando-a sempre à frente, e ela se converterá em benefícios ao próximo e a si mesmo. Buscar com empenho o que possa educar o espírito e tornar o corpo um instrumento útil à evolução e ao progresso. Desenvolver a autoconfiança pela firmeza de propósito e a vontade sincera de crescer saudável, feliz e sereno. Renunciar a tudo que prejudique o renovar etérico, renunciar a tudo que prejudique o renovar ético, moral e espiritual. Reforçar hábitos sadios, estudo e trabalhos fraternos através doação constante de amor. Usar o discernimento e a reflexão para compreender o que é o bem, assim, nunca agir no mal.
exercitar o que for pertinente aos deveres morais, sociais, profissionais e familiares. Usar o tempo consoante as responsabilidades e compromissos um dia assumidos, dosando emoções e pensamentos no plano da convivência diária. Procurar não ferir o próximo. Toda ação é medida na mesma proporção que foi usada. Equilibrar o mental e o emocional diante das dificuldades para evitar o medo, a aflição e a dor. Trabalhar a indulgência, utilizando a luz do perdão e do amor, ajuda um caminhar tranquilo ao próximo e a si mesmo. Tolerar os irmãos mais difíceis, procurando entender suas dificuldades e dores. Em qualquer reforma, a paz interior precisa ser sentida e trabalhada constante e conscientemente, pois sua execução precisa do controle das emoções grosseiras, da mudança dos comportamentos e desejos e da renovação dos antigos conceitos. Quem busca o itinerário libertador através da reforma consciente já revela possuir princípios enobrecedores da consciência crísticas para ajudá-lo a crescer, elevar, iluminar, progredir e engrandecer. Resumindo, toda renovação exige responsabilidade, trabalho constante, serenidade, solidariedade, paciência, empenho, compreensão, fraternidade, perdão, esperança, fé, persistência, perseverança, disciplina, atitude e muito, mas muito mesmo, amor. Esses são os ingredientes para a gente evoluir. É difícil? No mundo que vivemos, hiper difícil. É impossível? Não. Como que se torna menos difícil? A cada dia a gente plantando uma sementinha. Cada dia trabalhando para que cada dia se torne menos difícil. Menos difícil. Assim em tudo que a gente vai ler um livro que a gente nunca leu, pô, eu não entendo muito bem. Não entende porque você não leu. Não entende porque nunca se envolveu com essa questão. Por isso que é difícil. Se eu me empenhar, eu tenho certeza que amanhã vai ser menos difícil do que foi hoje. Depois da manhã, se eu me empenhar mais, vai ser menos difícil, e assim sucessivamente. Se eu não consigo fazer uma meditação, atingir um estado de equilíbrio, harmonia, amor e controle, hoje é porque ontem eu não fiz nada. Se eu começar a fazer hoje, amanhã vai ser menos custoso do que hoje. É assim a dinâmica do crescimento. Basta que nos esforcemos, basta que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Perguntas. E numa encarnação, será que eu consigo muita coisa? Numa encarnação, vai depender muito do que você fez nas últimas, e numa encarnação depende da consciência que você tem em relação aonde vivemos. O que estamos fazendo aqui, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Vai depender muito disso, do empenho de cada um. As coisas só estão difíceis porque nós não fizemos nada para se tornar menos difícil. Tem uma frase que diz assim: a vida é dura para quem é mole.
Então, se cada dia a gente lutar para vencer as barreiras, e a melhor conquista de um homem é vencer a si próprio. E nós temos muitos olhos para vencer as coisas externas, não internas. À medida que comecemos a olhar internamente o que podemos fazer para nos tornarmos uma pessoa melhor, aí as coisas vão ficando fáceis e o mundo vai ficando diferente. Porque eu não vou dependendo das coisas externas para ser feliz. Eu estando bem aqui, tudo está bem lá fora, até nesse sistema doentio. Eu vou agradecer a Deus com muita gratidão por estar nesse momento tão conturbado e eu poder estar trabalhando como uma pilastra de sustentação, ajudando tantos irmãos equivocados na ignorância. Então é tudo uma questão de interpretação, foco, perspectiva, e ter certeza que a gente vive em função de sintonia. Tudo que eu preciso vem até mim. Tudo que eu preciso passar e resgatar vem até mim. Então nada, o que chega até nós, tudo tem um propósito para o nosso crescimento. Então, se eu quero atrair coisas boas, que eu faço por onde agir coisas boas, pensamentos, palavras e ações de alimentação. Se eu quero atrair coisas ruins, eu não ligo para pensamentos, palavras e ações de alimentação. Aí que não seja hipócrita achar que foi criado desse jeito, é um azarado na vida. Não, a gente atrai o que gera. Porque matéria atrai matéria na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância. Isso é comprovado. Isso é claro, que só vem até nós por causa da força atrativa. Então, não tem ninguém azarado, não tem ninguém. E se alguém tiver capacidade de nos interagir, prejudicando a nossa saúde física, mental, psicológica e espiritual, é porque nós estamos permitindo. Que ninguém tem a capacidade de interagir no físico, mental, psicológico e espiritual sem a nossa permissão. Ninguém. Ninguém. Então, se eu estou sendo bombardeado pela falange trevosa, é porque eu estou abrindo guarda e permitindo que eles interajam sobre mim. Porque não existe doenças contagiosas, existe seres debilitados. Se eu estou debilitado, eu atraio qualquer coisa. Se eu não estou debilitado, eu fecho o meu campo. A minha própria luz é minha defesa, é minha arma. Só que a luz não ataca, ela se defende com muito amor. Ela pode até atacar com amor. Quem mais? Então, quando é atacado pela falange trevosa, é porque nós estamos dando abertura. E quando é uma auto-obsessão sendo atacado por nós mesmos, por um nível consciencial que está confuso, em desalinho, em desarmonia, atacando nossa matriz energética, porque nós não estamos orando e nem vigiando. A psique invigilante, ela acessa os níveis conscienciais através do ego negativo. A psique, orando e vigiando, ela acessa os corpos superiores. Então, muitas pessoas têm sonhos, pesadelos, essas coisas, é porque está em desarmonia e não está sintonizando as coisas boas que habitam nela, que são os seus corpos superiores, que não tem anomalia,
e acessa os níveis conscienciais que precisa passar por um burilamento, uma reforma íntima, transmutando sentimentos negativos. Então a gente acessa com a psique humana esses níveis conscienciais. Aí vem trauma, vem decepção, vem fraqueza. E o plano errante, eles agem em função da abertura que os níveis conscienciais dão. De uma predisposição que você tem. Nenhum plano errante pode chegar em mim, fala assim, eu vou te induzir às drogas, sendo que eu não tenho uma predisposição para aquilo. Se eu tenho uma predisposição e dou abertura, para eles é um prato cheio. Então, se eu tenho essa predisposição, se eu tenho alguma sequela em níveis conscienciais, e eu não oro e nem vigio, eles interagem nos níveis, implantando, induzindo e fica me monitorando, vetorando. Faz isso, olha lá, olha aquela vício, não sei o que lá, e fica bombardeando minha psique. Isso aí pode. É a abertura que damos. Então, não tenha medo, tenha fé, não tenha tristeza. Conforme o Lord Melquisedeque disse, não sei se foi aqui ou se foi aqui, se tiver que chorar, que chore de desabafo, nunca de tristeza. Se tiver que parar, pare, respira fundo, chacoalhe a poeira, mas nunca recue. Pare, descansa, reflete, se energiza e caminha, nunca recue, nunca desista, nunca se revolte. Indignação é uma coisa, revolta é outra. Então, esses procedimentos vão ajudando que possamos entender a mecânica do caminhar, da evolução, e não se perder nessa estrada tão difícil, mas tão abençoada para o nosso aprendizado. E feliz daqueles que buscam, através de muita perseverança, persistência, disciplina e atitude, os princípios de uma lei cósmica universal divina. Não deixa nenhum tirar sua felicidade, não permita que nenhum manipulador subjugue, não deixa ninguém ser o dono da sua felicidade. É muito difícil, mas é um treinamento a ser feito. É um exercício, é uma escola puxada. Quantos de nós não entregamos a nossa felicidade na mão dos outros? Eles fazem o que querem com a nossa felicidade. Está na hora de eu fazer você infeliz. Basta fazer alguma coisa que seu ego não gosta, já tira a felicidade. Então tudo isso é aprendizado, tudo isso não deixa que ninguém dirija a sua vida. Você é um espírito individual, eu sou um espírito criado por Deus e tenho a minha necessidade evolutiva. Alguém pode me ajudar, mas atrapalhar minha caminhada não. Eu não devo, nem posso e nem é importante eu permitir que alguém dirija a minha vida. Faça isso, faça aquilo. Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E hoje não sei como está, mas antigamente o pai escolhia até a namorada que o filho. E, não, você vai ser advogado. Não, você vai ser isso. Isso não deixa, porque cada um tem uma necessidade de aprendizado para o seu despertar. E se assim não proceder, ele fica tolhido, perdendo a oportunidade. Tem mais 5 minutos. Eles dizem, a espiritualidade, que a escola terrena, numa tridimensão, é o momento mais difícil da nossa evolução, um dos momentos mais difíceis da nossa evolução
espiritual. Seja todas as outras fases. Porque aqui é um conflito muito grande entre consciência crística e ego negativo. Quando você começa a despertar, você entra num processo de revolução de conceitos e paradigmas, você quer partir para um lado que é importante para o seu crescimento, você tem consciência que o perdão é necessário, mas a sedução, o orgulho, as facetas do ego negativo te impede. Se você não lutar com unhas e dentes, com determinação, crônico, todo dia, lutando, plantando sementinha, o ego é muito fácil de dominar. E ele tem várias facetas. Quando você vence o orgulho, a ostentação está presente. Quando você vence a ostentação, a vaidade está presente. Quando você vence a vaidade, a humildade, a falta de humildade está presente. Enfim, todas as facetas do ego trabalhando para nos derrubar. E, na verdade, o ego negativo é para nos tornar mais forte, caso aprendamos com ele, não sofremos com ele. E se a gente sofrer com ele, não aprende com ele. Não se torna ego positivo, fica só no ego negativo. Então, nós estamos chegando no fim dessa explanação. Alguma pergunta mais? Oi. Materialização. Então, o Sat Sai Baba, ele fazia materialização. Uma vez perguntaram para ele, por que você faz materialização, relógio, liga, não sei o que, vibute, e tudo isso. Ele falou, porque vocês pedem. Se pedisse autoconhecimento, eu estou aqui para isso. Mas vocês precisam disso? Eu faço. É igual os elementais. Os elementais são neutros. Se pedir para ele fazer um trabalho para o mal, eles fazem. Eles são imparcial. É o que pede. Então o Baba deu essa resposta. Eu faço isso porque vocês pedem. O dia que vocês não precisar mais disso, e precisar só das palavras altruísticas para o autoconhecimento, eu estou aqui para isso. Então, por isso que ele falou. Então, vamos encerrar nossa palestra com o mantra Om Namah Shivaya.